Sempre que o pastor Ricardo me convida para pregar, dá um frio na barriga, né? Mas eu entendo que é uma grande responsabilidade quando a gente pega esse microfone e compartilha as coisas de Deus que Deus tem feito também. A palavra dele. A palavra dele é a verdade. E o Senhor é o verbo que se fez carne. Amém. E eu comparo, né, a própria palavra diz que Ele é o pão que desceu do céu e que a palavra dele é o nosso alimento. E assim, quando ele foi tentado também, Satanás tentou tentar ele, né, com relação a pães. E ele disse que de toda a palavra de Deus seria o nosso alimento. Então, muitas vezes eu comparo, até o Moraes usa muito esse exemplo que eu procuro falar, que a palavra de Deus é como se fosse o nosso alimento, como se fosse uma comida mesmo. E muitas vezes a gente lembra daquela comida especial que alguém fez pra gente. E ele usa sempre o exemplo da Dona Salvelina, da comida, é um empadão de camarão. E eu nunca pude experimentar esse empadão de camarão porque eu tenho alergia no camarão. Mas eu sempre tinha vontade de experimentar esse prato. Mas, enfim, de tomar um remedinho. Mas, enfim, e semana passada eu fui muito impactado pela palavra do pastor Ricardo com relação à palavra relacionada a Marta e Maria. Para mim foi uma palavra que tocou muito o meu coração. Assim como, às vezes, aquela comida especial, né? Muitas vezes a gente ouve muitas palavras e talvez a gente não lembra da comida que a gente comeu na terça-feira, talvez a gente não lembra da palavra daqui 3 domingos atrás, talvez você não lembre. Mas aquela palavra, aquela comida te trouxe e te deu energia para caminhar mais um dia. Então, que todas essas palavras que você ouve, né, guarde no seu coração. A palavra de Deus diz que ao seu tempo germinará, ao seu tempo brotará. Que nessa noite a palavra de Deus encontre em você uma terra fértil. Que a palavra de Deus não volte para ele vazia. Amém? Glória a Deus. E falando ainda da questão de Marta e Maria, nós vemos quanto Jesus era um homem simples. E em pequenas atitudes ele via uma grande diferença para ele. E eu, durante essa semana, lendo alguns textos da Bíblia, pude perceber alguns deles. Como a mulher do fluxo de sangue, que ela apenas tocou Jesus, ela estava enferma e ela queria tocar Jesus, e ela apenas tocou Jesus, e Jesus disse, daqui saiu o poder. E aquilo chamou a atenção dele e ela foi curada. Uma pequena atitude. Assim como Zaqueu também queria apenas vê-lo, e a sua atitude de subir naquele sicômoro, que é uma árvore cheia de espinhos, chamou a atenção de Jesus, e do meio daquela de multidão, ele diz, Zaqueu, essa noite eu vou ter na sua casa. Assim também como aquelas crianças que os pais traziam para Jesus e os discípulos diziam, tira elas daqui. E ele disse, não, deixem elas vir mais perto. Das crianças é o reino de Deus. Assim, se você não tiver um coração como o de uma criança, você não poderá entrar no céu. Da fé daquele centurião, que pediu apenas uma palavra para o seu servo. Uma coisa simples. Jesus disse, em todo Israel eu não vi homem com tamanha fé como desse centurião. E assim como Maria, que escolheu a melhor parte, sentar aos pés de Jesus, ter intimidade com Ele. Pequenas coisas que aos olhos dos outros parecia pouco, muito pequeno, mas aos olhos do Senhor chamaram a atenção dele, porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas atitudes, os nossos pensamentos, amém? E nós queremos fazer grandes coisas, e estamos sempre preocupados. Tem tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus, de assentar aos pés dele. Parecemos, como o pastor falou, como Naamã, queremos algo tão difícil, e tem que jejuar, e ter que fazer tantas coisas. Mas na verdade,
Jesus é muito mais simples que isso. Como o jovem rico que perguntou, o que eu faço para ganhar o céu? Deus disse, vende tudo que tem e me segue. Para ele era tão simples, mas para aquele jovem era tão difícil. Talvez ele pensava, se Jesus tivesse dito, olha, constrói um templo, faz a caridade, faz uma boa obra. Não, mas isso eu já faço. Talvez seria muito fácil, ele queria outras coisas, mas Jesus conhecia o coração dele. Assim também, como a mãe de Tiago, esse texto me chamou muita atenção. A mãe de Tiago e João queria que eles assentassem ao lado de Jesus quando Jesus subisse. Queria uma coisa super, uau, Jesus, quando tu fores aos céus, coloca os meus filhos à direita e à esquerda. Às vezes as pessoas querem coisas tão grandes aos olhos dos outros, olha, estão te servindo, coloca eles lá no melhor lugar. E Jesus, com a sua sabedoria, dá uma nos dedos dessa mulher. Diz, querida, esse lugar é reservado não por mim, o Pai. E não entendemos, que no reino de Deus, quem quiser ser grande, tem que ser servo. Na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus entrou com um jumentinho. Jesus poderia ter entrado com um cavalo, mas ele não veio para a guerra. Jesus poderia ter entrado com um camelo, mas ele não era um comerciante. Ele entrou com um jumentinho, que era um animal de carga, um animal de serviço. Ele veio a essa terra. E que nós possamos entender que nesses dias nós precisamos estar aos seus pés, estar na presença dele, ser parecido com ele, simplesmente como Jesus. O evangelho é simples, só nós precisamos ter intimidade com ele. E eu espero ter uma grande clareza nessa noite para passar para você tantas as coisas de forma resumida que Deus falou comigo nessa semana. E realmente eu fui muito impactado com essa palavra e me trouxe muita vida. E dando essa sequência à palavra, eu quero que você abra comigo em Lucas 16:10. Jesus começa a falar a respeito da parábola do mordomo infiel. Mas eu quero ler apenas um versículo. Lucas 16:10. A palavra de Deus diz assim: quem é fiel no mínimo, ou no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Primeiro é necessário entendermos algumas definições a respeito desse versículo. Eu até peguei o dicionário do Joãozinho da escola e fui atrás dessas palavras. E fui procurar o que o dicionário dizia a respeito de fiel. E eu encontrei o seguinte: fiel significa correto, cumpridor do prometido, leal, pontual, perseverante. Pouco é menos, não muito, uma pequena porção, coisa de nenhum valor. E muito quer dizer grande número, abundante, excessivo. Com base nessas palavras, Deus me chamou a atenção, porque Ele é dono de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Dele é o ouro, dele é a prata, a palavra diz. E tudo o que se fez nessa terra se fez através da sua palavra. E eu pergunto a você nessa noite, existe algo impossível para Deus? Você acredita que existe algo impossível para Deus? Acredito que toda a resposta que você vai dizer é não. Deus é Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Mas eu também encontrei em Hebreus 6,18 uma palavra que diz que existe uma coisa que é impossível para Deus. É impossível que Deus minta.
Deus é cumpridor da sua palavra. Deus é fiel. Amém? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Ele cumpre as suas promessas que Ele fez conosco. Assim como está escrito nessa definição, que fiel é correto, cumpridor do prometido, leal, pontual, perseverante. Deus nunca se atrasa, Deus nunca dorme, Deus nunca desiste de nós. Amém? Por isso, aquela frase que muitas vezes nós vemos colado num adesivo de um carro, Deus é fiel, vai muito além de simplesmente aquele adesivo, talvez daquela pessoa que comprou o carro financiado em 48 vezes e ainda está pagando, e que Deus seja fiel com ele para poder pagar tudo. Mas brincadeiras à parte, vai muito além a fidelidade de Deus. E isso me fez chamar a atenção para uma outra frase que eu ouvi, que quando damos o nosso testemunho, lembramos de quem nós éramos e de quem nós somos, do que Deus fez e do que Ele tem feito por nós. E eu quero encorajar você a compartilhar o seu testemunho, a falar das coisas que Deus fez. Muitas vezes o pastor perguntava, Deus tem promessa para você? E às vezes eu ficava pensando, mas que promessas? Né? Às vezes eu já não tinha mais a visão daquelas promessas, ou daquilo que Deus tinha feito. Mas nesses dias Deus me fez lembrar de tantas coisas que Ele já fez, e eu tenho certeza que se eu perguntar para ti o que Ele já fez na tua vida, vai ser muito mais fácil você lembrar. E isso vai te trazendo à memória as promessas que Ele fez lá no passado. Talvez hoje você já tenha esquecido as promessas que Deus fez para ti, mas eu quero te encorajar a lembrar de tudo aquilo que Ele fez, de quando Ele te tirou do mundo, de quando você aceitou Jesus, de quando você era fiel nesse pouco, de ler a palavra, de querer mais dEle, de querer estar junto com Ele, de querer estar ouvindo o CD e a música, e aquilo transformava a sua vida. E nesses dias a gente vai se tornando normal, como uma comida que a gente come todo dia, e aquilo já não faz mais tanto sentido, já não satisfaz tanto. Mas eu quero encorajar você nessa noite a estar testemunhando e falando das coisas que Jesus fez e que faz na sua vida. E que você tenha fé e certeza de que Deus é fiel para cumprir aquelas que Ele ainda não cumpriu. Amém? E Ele me trouxe um exemplo, um testemunho que eu quero compartilhar com vocês, de algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Meu pai tinha comprado um carro e ele financiou todinho esse carro. E na segunda parcela ele já não conseguia mais pagar, porque ele fez um mau negócio. E eu, diante daquela situação, morávamos juntos, e eu disse, pai, enfim, eu vou assumir essas prestações para ti, e aí fico com o carro, enfim. Até porque devolver seria um transtorno muito maior, a dívida ia para as alturas. E passado 2 anos, aquilo estava, para mim, bastante pesado, apertado. E eu pagava a faculdade, enfim, o meu salário ia muito. E paga seguro, e paga gasolina, e paga PVA, e paga... enfim, o meu salário já estava muito apertado. E naquela situação, eu disse, Senhor, eu preciso vender esse carro. E eu fui atrás de vender. E para minha surpresa, esse carro estava penhorado, gente. Tu acredita? Olha que desgraça. Estava penhorado, eu não podia nem vender o carro, porque, enfim, eu já tinha pago 2 anos dele, e o meu pai tinha uma dívida que, enfim, que penhorou esse carro, e eu disse, Senhor, misericórdia. E aí eu cheguei em casa e eu disse, olha mãe, vou colocar nas mãos de Deus. E ela sempre nos ensinou muita fidelidade para com Deus. Ela sempre trabalhou de costureira, sempre, né, criou nós uma vida bastante simples. E desde uma bainha de uma calça que ela fazia a costura, ela sempre tirava o dízimo, separava e levava na igreja. E ensinou eu e a minha irmã a sermos fiéis com Deus.
E eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu tenho sido fiel contigo. Mas diante dessa situação eu sou impotente. Me ajuda, Senhor. E vocês não sabem o que aconteceu. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Eu disse: Senhor, agora eu tenho uma penhora, eu tenho financiamento e eu não tenho mais o carro. Agora ficou bom o negócio. E eu não tenho dinheiro para pagar a penhora, logo não tenho dinheiro para o seguro, logo não tenho mais carro. Mas Deus não vê como o homem vê, amém? E diante dessa situação, eu compartilhei com o meu chefe na época e tal, eu disse: olha, aconteceu isso. Na mesma hora ele abriu a gaveta, fez um cheque do valor, que era a penhora, e disse: cara, pega isso aqui, paga, e quando tu receber o dinheiro do seguro, tu me devolve. Sem juros. Fique tranquilo. Cara, eu saí daquele lugar radiante, dizendo: Senhor, realmente tu és fiel. Porque eu nunca podia imaginar que era um valor bem expressivo, que eu pudesse resolver aquilo quase que instantâneo, com um estalar de dedos. Mas Deus é fiel, amém? Deus é fiel, Ele tira algo de onde a gente não espera. E ao fim, paguei aquela dívida, recebi, fui lá e paguei, agradeci muito a Ele. E pude provar da fidelidade de Deus. E esse foi só um exemplo de vários que eu poderia falar hoje aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Ele também já fez muitas coisas por você. E se o microfone estivesse na sua mão, você também poderia compartilhar, amém? Mas eu quero encorajar você a dar o seu testemunho do que Deus tem sido fiel para com você. O salmista dizia que eu não me esqueça de todos os seus benefícios. Que realmente você traga a lembrança nesses dias, que o Espírito Santo te lembre de todos os seus benefícios. Amém? Assim como eu falei, Deus não vê como o homem vê. E para Ele essa definição de muito ou pouco, talvez seja muito diferente daquilo que nós pensamos. Davi, por detrás das ovelhas, o seu pai achava que ele não era nada. Quando chegou o profeta para ungir, chamaram todos os seus filhos, mas Davi estava lá cuidando das ovelhas. Para o seu pai não era nada. Mas Deus via no coração daquele menino um rei. Amém? O pouco que ele fazia, que era estar por detrás daquelas ovelhas, para Deus era algo muito grande. Provava a fidelidade dele, provava o caráter dele. Da mesma forma, Gideão se escondendo dos inimigos, malhando o trigo no lagar. Ele se via um medroso, para ele não era nada. Mas Deus já via no coração de Gideão um varão valoroso, um homem de valor, um homem corajoso. A viúva de Serepta só tinha o azeite e a farinha para fazer um bolo e morrer. Para ela não tinha mais nada. Mas Deus tinha abundância para ela. E nunca mais naquela casa faltou azeite e farinha. Daquele menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos, para os discípulos eles não tinham nada. Mas com esses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus saciou a fome de mais de 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. Então, vamos fazer as contas. A palavra de Deus prova que Ele é fiel, amém? Ela vai muito além do nosso entendimento humano. Os fariseus da época davam dízimos até das hortelãs que eles colhiam. Mas eles eram hipócritas e tinham seu coração cheio de maldade. Eles andavam pelas ruas orando e com a mão para cima. E quando eles jejuavam, eles ficavam com aquela cara de amuado.
porque eles achavam que aquilo era o ser fiel no muito. Mas Jesus conhecia o coração de cada um deles e sabia de todos os seus pensamentos. Até quando a prostituta Maria Madalena estava sendo apedrejada, a ponto de ser apedrejada, Jesus disse: epa, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então todos se saíram dali, e nenhum, né? Onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Deus não vê como o homem vê, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa fidelidade no pouco, Ele escuta a nossa oração, Ele sabe o tempo que nós tiramos para ouvi-lo, para estar aos seus pés. Mateus 7, 22, 23, Jesus fala: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Mas então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o mesmo que maldade, que injustiça. Muitas pessoas, o próprio Jesus fala, vão chegar naquele dia no céu e vão dizer: Senhor, nós fizemos tantas coisas, nós fizemos tantos eventos, nós ajudamos tantas pessoas, nós conseguimos montar uma igreja tão bonita, nós fizemos campanhas, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós investimos em tantas coisas. Mas Jesus vai simplesmente dizer: eu não vos conheço. Gente, isso tem um temor. Imagina naquele dia no céu, Jesus dizer: pô, eu não vos conheço. Pô, mas eu fui na igreja tanto, Senhor, eu estive contigo, o Senhor fez tantos milagres na minha vida, mas o Senhor não me conhece? Que Jesus, que você possa ser conhecido de Jesus, através da intimidade com Ele, através da intimidade com o Espírito Santo, para que naquele dia o Senhor possa dizer: servo fiel, entre e ceie na minha mesa. Talvez para você hoje seja: nossa, eu estar no louvor é muito, pregar no domingo, ser um líder, expulsar demônios. Mas o que realmente Deus busca são homens segundo o seu coração, são homens quebrantados, que reconhecem que são pecadores, que se arrependem, que buscam a face de Deus, e não somente aquilo que Ele pode dar. Amém? Que ao invés de estarem na frente de uma TV, de estarem na frente de uma rede social, se trancam no seu quarto, ou no seu lugar de oração, e buscam intimidade com Ele. Que fazem a coisa certa quando ninguém está vendo. Que fazem a coisa certa mesmo que todo mundo está fazendo errado. Que são fiéis naquilo que o Senhor lhes tem confiado. Que são fiéis na sua casa, para com a sua mulher, para com o seu esposo, para com os seus filhos. Que são fiéis no seu trabalho. Gente, no trabalho é um lugar que muitas pessoas estão nos olhando. Em casa não tem como esconder para ninguém, a gente é o que a gente é. Mas no trabalho nós temos que ser quem realmente somos. Quantas pessoas acabam recebendo propina, acabam recebendo, enfim, influências externas, que você possa ser a luz no seu trabalho, que você possa ser fiel na igreja, fiel com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, fiel com as pessoas que estão neste lugar, que você possa ser achado fiel no pouco e ter a certeza que sobre o muito será colocado. Jesus foi fiel, Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade nessa terra. Ele foi fiel até a morte de cruz. Na cruz do Calvário, Jesus foi fiel. E Ele sabia que aquele sacrifício na cruz não era em vão. Jesus conhecia o céu. E o desejo dele é que nós nos achegássemos a Ele,
nos arrependêssemos para que nós possamos morar com Ele no céu. Muitas vezes nós acabamos esquecendo do que Jesus está preparando para nós nos céus. Nós ficamos muito alienados nessa terra, nas coisas dessa terra, apegados às coisas dessa terra. E nos esquecemos do que Jesus está preparando para nós no céu. Para Jesus, eu espero não estar falando nenhuma heresia, pastor. Mas assim, ele sabia que aquele sacrifício na cruz de 6 horas era uma coisa muito passageira. Aquilo era só um período, eram horas. Diante de uma eternidade, aquilo não é nada. Que você possa nesses dias fazer valer a pena o sacrifício que Jesus fez pela sua vida, pela minha vida. Algo maior espera você no céu. E ainda nessa terra, se você for fiel, for achado fiel, como eu disse, fiel no pouco, fiel naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, ser fiel com o seu tempo. Hoje é a coisa que o diabo mais rouba das nossas mãos, é o nosso tempo. Que você possa ser achado fiel na leitura da palavra, na oração, na intimidade com Ele. Amém? Assim como vários homens também foram fiéis a Ele. E com certeza Deus não fica devendo nada para ninguém. Na própria parábola do bom samaritano Ele fala isso. Deixou o homem na hospedaria e disse: cuide dele até que eu volte e eu vou pagar o valor. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Amém? Que nesses dias você possa ser achado fiel. Amém? Que você possa dar o seu testemunho de fidelidade para com o Senhor. Que você tire o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra. Que você vigie para que o diabo não roube esse tempo. Muitas vezes eu tinha um tio que era da Assembleia, ele não tinha TV, né? E eu achava aquilo absurdo, porque, criança principalmente, né? Nossa, como é que o tio não tem TV, né, cara? E depois a gente vai tendo um entendimento, assim, né, do pessoal. Que eles diziam: não, isso aí passa muita coisa ruim, rouba o tempo da gente, né? E eu lembro que ele falava isso, e a gente criança não entendia, mas hoje a gente entende tantas coisas. Que é tempo realmente de desligarmos a nossa TV, desligarmos a nossa rede social, que é muito bom. O diabo rouba nessas pequenas coisas. E que nós possamos ser como Marta, como Maria. Estar aos pés de Jesus. Que nós possamos ser achados fiéis, amém? Você pode reclinar sua cabeça.